Muito bem, hoje nós vamos ler Atos 1:8 e depois lá o capítulo de número 2. Nós vamos começar com Atos 1:8. Por que Atos 1:8? Porque este texto é o texto de referência que de alguma forma dá uma síntese da narrativa que o autor do livro de Atos, que a gente acredita ser o evangelista Lucas, vai seguir em toda a sua história. Então vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8. Não temos hoje nenhuma projeção além dos versos que vão ser projetados ali pela nossa equipe de mídia. Então queria sugerir que você realmente também tivesse com a sua Bíblia aberta aí na medida do possível. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando você começa então a estudar o livro de Atos, você vai perceber que essa é a geografia da narrativa. Se conta coisas que acontecem em Jerusalém, depois se mostra como o evangelho vai alcançando toda a região da Judéia, alcança Samaria e termina alcançando os confins da terra, que naquela ocasião poderia ser considerado Roma, a capital, onde Paulo, segundo o livro de Atos, termina ali preso, em uma prisão que foi temporária, numa prisão que foi domiciliar. Depois ele sai dali e ele foi mais longe ainda, com o apoio da igreja de Roma, provavelmente deve ter chegado à Espanha. Eu tenho um pastor amigo espanhol e ele defende com muita veemência, não sei se com muita segurança, mas com muita veemência de tom de voz, de que Paulo esteve na Espanha e de que foi o lugar mais longe que Paulo foi no processo de plantação de igreja e de expansão do evangelho. Mas então você perceba que esse verso 8 de Atos 1 é uma espécie de síntese de toda a narrativa. É como se fosse o resumo ou a grande introdução que Lucas faz aqui nesse livro, sendo ele o autor, para dizer o que vai vir depois. Então nós temos aqui tanto uma referência à geografia, que vai descrever o livro, mas também a referência à presença do Espírito Santo, dando poder à igreja para que ela possa ir. Eu me lembro de uma canção, estava tentando até achar no YouTube, para projetar aqui como uma letra ilustrativa, usar como recurso aqui didático para a gente memorizar. Mas é uma letra que diz assim: como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não descer sobre nós? Como deixaremos tudo, coisas e pessoas, e irmos adiante na missão? Então é uma canção baseada nesse texto de Atos 1:8 para dizer que foi o Espírito Santo quem capacitou a igreja para deixar Jerusalém e ir aos confins da terra. Foi o Espírito Santo que capacitou os apóstolos a deixar um estilo de vida que eles tinham programado e a se dedicarem como apóstolos de modo integral e de modo radical à pregação do evangelho e ao ensino de Jesus, de tal modo que custou para todos eles a vida de modo martirizada. Eles morreram de forma martirizada, segundo a tradição. Como é que se explica isso? O amor a Jesus, essa dedicação, ilustrada de maneira tão radical, em cores vivas, na história da igreja nesse início. E aí esse poeta diz: é só pelo Espírito Santo. Eu acho que está bem afinado com o que nós lemos em Atos 1:8. É só pelo Espírito Santo. Vamos agora para o capítulo 2 e vamos entender um pouquinho do que aconteceu aqui na festa, que é uma festa judaica das semanas, uma festa especial antiga da tradição judaica, Pentecostes. Ela não é o nosso interesse, é apenas uma situação histórica que tem o seu valor, mas nos interessa a narrativa do que aconteceu, do fenômeno. Então vamos lá para Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, um texto um pouco maior para lermos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava.
Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, o Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles, diziam: eles beberam vinho demais. Amém. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que nós lemos e rogamos que o Teu Espírito possa iluminar a nossa compreensão dela nesse momento. E cada um de nós traz consigo uma história, uma necessidade, ó Deus. E o que nós pedimos é que o Teu Espírito Santo torne esta palavra sublinhada, destacada, na medida da necessidade que cada um de nós apresenta aqui nessa manhã. Abençoa-nos assim em nome de Jesus. Amém. Semana passada, então, vamos relembrar algumas coisas. Nós resumimos tudo que nós falamos aqui numa introdução, né, dizendo que, primeiro, há uma promessa, né, que vem de Joel, que também está lá, de alguma forma, sinalizada no livro de Isaías, sobre o momento da história em que o Espírito Santo de Deus seria distribuído sobre todos. Aqui na continuidade do texto, Pedro vai responder àquele pessoal que começou a dizer: eles estão bêbados, beberam demais, mas é meio-dia ainda, já estão assim embriagados. Pedro vai dizer: não, ninguém está embriagado, mas se cumpriu hoje o que estava prometido a Joel. Então é interessante porque Pedro é para nós, nesse assunto do que aconteceu aqui em Atos 2, o intérprete. Não sou eu, não é nenhum pastor, nem nenhum teólogo. É Pedro quem diz: o que está acontecendo em Atos 2 foi o que foi prometido em Joel. Depois nós vamos ler esse texto de Joel para ver a relação entre um e outro. Mas é Pedro quem faz essa interpretação. E no final do discurso, Pedro vai dizer que esta promessa, que promessa? A de Joel, que se cumpriu em Atos, no registro capítulo 2, essa promessa diz respeito a todos os crentes, em todas as épocas e em todos os lugares. Né? E ele descreve aquilo como um dom de Deus. E essa promessa, né, ela é quem vai, ao realizar-se aqui em Atos 2, colocar a igreja em movimento. E é isso que a gente vai ver um pouquinho melhor hoje, aqui pela manhã. Nós vimos várias referências, e eu quero só citar algumas delas aqui do texto, né? Em Atos, algumas. Você não precisa nem acompanhar aí, que depois a gente vai ler detalhadamente durante o estudo essas referências, né? De que o Espírito Santo, por exemplo, vai conduzir Filipe até a carruagem do eunuco, lá em Atos capítulo 8. É o Espírito Santo quem vai falar ao coração de Pedro que ele pode e deve acompanhar aqueles homens que foram enviados pelo centurião Cornélio para ir até a casa de Cornélio, que era um gentio, onde um judeu não entra na casa do gentio, mas Pedro foi lá porque o Espírito Santo disse: vai, né, pode ir. Em Atos capítulo 13, vai se dizer que o Espírito Santo fala à igreja para que separem Paulo e Barnabé para a obra que tem chamado. Lá depois adiante, em Atos capítulo de número 16, nós vamos ver uma descrição interessante de que o apóstolo Paulo tinha uma agenda de trabalho missionário. Ele está procurando os grandes centros urbanos para que a partir das grandes cidades da época o evangelho alcançasse as regiões mais remotas, mais do interior, da periferia, da redondeza, né? Então essa era a estratégia do apóstolo Paulo. Ele ia para uma grande cidade, né? Seguindo mais ou menos uma lógica que ainda é muito parecida com a de hoje, embora de uma escala diferente, mas na cidade se tem mais recursos, por exemplo, médicos, né? E aí todo mundo vai para a cidade, às vezes fica um tempo lá, alguns ficam para estudar, né? E depois retornam para a sua cidade de origem, que às vezes é uma cidade um pouco mais para o interior. Então, Paulo entende, se eu plantar o evangelho nas grandes cidades, e esse evangelho vingar ali, o pessoal que vem do interior vai ter contato com esse evangelho e vai levar isso para o interior. Então é uma lógica interessante quando se estuda isso,
né, a evangelização na igreja primitiva no livro de Atos. Mas o Espírito Santo, diz Atos 16, impede Paulo de ir para Bitínia, para onde eles queriam ir, e no final das contas eles atravessam para a região da Europa, alcançam a cidade de Filipos, e ali, na região da Macedônia, o evangelho alcança a Europa, e Filipos foi a primeira cidade europeia evangelizada. Quem que conduziu Paulo para lá? O Espírito Santo. Paulo vai dizer isso, que o Espírito Santo os impede de seguir o roteiro traçado, e eles ficam sem saber, né? Não dá a descrição, depois vamos analisar como é que o Espírito Santo impediu. Mas eles ficam impedidos de ir, e aí eles estão lá de noite orando, né, perguntando a Deus por quê, o que está acontecendo, e aí então aparece o varão da Macedônia, uma imagem, uma visão de alguém dizendo, passa a Macedônia e ajuda, e eles concluíram que Deus estava chamando eles para irem para a região da Macedônia. Então, em todo o livro de Atos, gente, a gente vai ver essa presença do Espírito Santo que Lucas vai fazer questão de registrar como uma presença não invisível. É invisível porque o Espírito é invisível. Tem uma dimensão subjetiva porque ele atua no indivíduo, na sua consciência, no seu íntimo, né? E a gente aprende no coração a ouvir a voz de Deus falando, a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas ela é muito concreta, porque a narrativa deixa claro para a gente que esse movimento da igreja não é um movimento apenas planejado numa sala, de estratégia, de planejamento, não é? É um movimento capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nos interessa. Por que nos interessa esse assunto? E pensar sobre isso, sobre esse movimento do Espírito Santo de Atos? Para que essa experiência lance luz sobre a nossa experiência. Primeiro, nossa experiência pessoal. Para que a compreensão de como o Espírito Santo trabalhou na igreja me ajude a compreender como o Espírito Santo trabalha na minha vida. E se eu compreendo como o Espírito Santo trabalha, eu colaboro com o Espírito Santo. Né? Lembrando daquela ilustração que fez, né? De uma criança que vai ao médico porque já ganhou uma maturidade suficiente para saber que ela precisa ir lá tomar a vacina, tomar a injeção, que é para a saúde dela, ela vai meio assustada, mas ela vai segura com o pai e com a mãe porque ela já entendeu. É diferente de uma outra criança que também vai ter que ir lá tomar a vacina, não é? Mas vai meio que arrastada pelo pai e pela mãe, segurando ela firme no braço porque ela não entendeu e ela tem muito medo daquela agulha. Né? Lembro de levar os meus pequenos lá, né? E quando tinha que tirar sangue, né? A gente tinha que contar uma história. Né? Saía de casa sem dizer para onde estava indo. Né? A gente fazia com eles o que Deus fez com Abraão. Vem comigo, tá certo? Depois eu te conto onde você vai chegar. Isso foi mais ou menos assim. E aí quando eles viam que estavam no laboratório, sabiam que iam levar uma agulhada, era um choro, era uma coisa, mas você tinha que levar. Então a gente segurava, a enfermeira dizia, cuidado, pai, não deixa mexer o braço, estica bem e tal. Mas na medida que eles foram crescendo, né? Eles foram colaborando. Né? O laboratório dava lá uma bolinha, né? Balãozinho do corajoso, não é isso? Menino corajoso, menina corajosa e tal. E isso era uma espécie de recompensa para que eles pudessem enfrentar aquilo tudo numa outra oportunidade, caso ela surgisse. Então, essa é a nossa expectativa, que a história do Espírito Santo, né, conforme Lucas registra em Atos, lance luz sobre a nossa experiência, né, hoje, e a gente possa aprender, né, a compreender esse movimento do Espírito Santo na nossa vida, e ao compreender isso, colaborarmos de maneira melhor com o Espírito Santo. Mas ele age na nossa vida, somos crentes em Jesus, e o Espírito Santo ele vai cumprir a vontade de Deus, mesmo que a gente não compreenda muito bem, mas ele vai dar um jeitinho de nos conduzir na direção de Deus, porque essa é a obra do Espírito Santo. Amém? Por isso Paulo, sem entender para onde deveria ir, mas tem um bom planejamento, tem uma boa estratégia, no entanto o Espírito Santo tem que intervir, né? Porque em algum momento, né, o Espírito Santo diz, olha, a sua estratégia está bonita, bem elaborada, mas aqui nesse ponto da viagem nós vamos mudar um pouco do que está acontecendo, porque a gente tem um outro projeto aí. É o Espírito Santo que tem a agenda. Então, quando a nossa agenda bate com a agenda do Espírito Santo, a coisa flui. Quando não bate com a agenda do Espírito Santo, adivinha o que o Espírito Santo faz? Ele, de alguma forma, intervém na nossa caminhada para nos reconduzir, né, dentro daquilo que é a vontade de Deus. Amém? Isso também é graça de Deus. Muito bem. Então, nós entendemos que há uma promessa, entendemos que essa promessa, ao se realizar, põe a igreja em movimento. Vamos de novo agora, então, para Atos capítulo 2, dar uma analisada nesse texto, e vocês vão ter uma oportunidade também de ajudar, fazendo algumas leituras e participando também com alguma observação que os irmãos queiram fazer. É interessante aqui que nós temos 3 manifestações sobrenaturais, né? As 3 manifestações sobrenaturais que vão caracterizar esse momento da descida do Espírito Santo. Desce num dia de Pentecoste, tá certo? Por isso, então, a ênfase renovada
e eu acho exagerada, né? E muitas vezes até mal compreendida sobre a manifestação do Espírito Santo, e que atingiu as igrejas, especialmente na década de 70, as igrejas históricas, né? Acabou esse movimento sendo chamado movimento pentecostal, né? Então, essa é um termo, uma terminologia que surge a partir disso, né? Porque, de alguma forma, houve um momento da igreja, e que hoje já não é mais assim, salvo alguns pequenos círculos cristãos evangélicos que ainda advogam que é assim, mas a grande maioria, tanto das igrejas históricas quanto das igrejas ditas igrejas pentecostais ou de doutrina do Espírito Santo, de uma linha mais pentecostal, há uma grande aproximação. Se não há uma justa posição em todos os pontos, mas há uma grande convergência na grande maioria. Então, historicamente, tanto tradicionais históricos quanto os chamados renovados pentecostais caminharam para uma linha mais de equilíbrio sobre este assunto. Mas, por causa da defesa de que o Espírito Santo tem que se manifestar da mesma forma, como em Atos 2, acaba surgindo esse chamado movimento pentecostal. Mas é só uma data da festa do judaica em relação às semanas, em relação às inúmeras festas, as 7 festas dos judeus. Vamos adiante. O verso 2 diz que, de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Também vem uma visão. Então, há um som, há um sentido de audição. Isso é muito interessante. Eles escutam, porque vento a gente não vê, né? Só se o vento balançar a folha da árvore, né? Mas você não vê o vento, né? Só se levantar poeira. Mas, tirando isso, você escuta o vento zunindo na janela, não é? De algum modo. Mas há uma visão também. A visão de uma chama de fogo que desce, isto. E aí ela se reparte em línguas, né, e que não tem nada a ver com o órgão da boca, né, que a gente chama de língua, né, certo? São labaredas, são chamas, né, de fogo, e que se separa, então é como se fosse tudo junto, uma fogueira santa, tá certo? Né? Uma visão de um fogo, lembra um pouco a sarça ardente, né? O fogo que não queima, lá na época do chamado de Moisés, e este fogo se distribui sobre todos, e eles começam a falar em outras línguas, e esse é o terceiro fenômeno interessante. Eles começam a falar em outras línguas, e aí está claro, conforme o Espírito os capacitava. Essas línguas, elas são um objeto de debate. Que línguas seriam essas? Por causa especialmente do que é descrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Paulo trata de um fenômeno. Senso comum entre os estudiosos, os mais eruditos, é de que são 2 fenômenos diferentes. Esse é o meu pensamento, o meu entendimento também, depois de ler e reler muito sobre isso. Há um autor ou outro que diz que é o mesmo. Há um autor ou outro que, com base na análise gramatical, pensa, não, o que aconteceu em línguas de Pentecoste é o mesmo que aconteceu em línguas de Corintos, e ele faz a sua análise. Mas é pouco sustentável. A compreensão é de que o fenômeno que acontece em Corintos, e depois a gente pode, como um gancho, né, como um ponto tangente, pensar sobre isso, quando chegar o momento, mas aqui é língua idiomática. E não é difícil perceber isso nesse texto, por quê, gente? Porque logo depois, o que vem? Qual é a descrição que nós temos logo depois aí? Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, né? E esse grupo se ajuntou, e eles ficavam maravilhados perguntando, acaso não são galileus? Verso 7. Eles homens que estão falando. Então, verso 8, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna. Então, é uma língua idiomática, é um idioma, é como se fosse hoje o inglês, o francês, o espanhol, o japonês, enfim, por aí vai, tá certo? Então, fica claro isso. O que acontece? Por causa do Pentecoste, judeus que moravam em Roma, judeus que moravam nas outras regiões do Império, que não moravam em Jerusalém, eles vieram para o encontro, né, religioso da festa sagrada de Pentecoste. Então, eles se reúnem ali nesse período. É um movimento, eles são judeus da diáspora, judeus da dispersão, judeus que se espalhou durante o Império, desde a época do Velho Testamento, quando o Israel foi levado para o cativeiro. Nem todos voltaram do cativeiro, né? Especialmente lá do cativeiro, depois que o Império Persa permite, com Esdras e Neemias, nem todo mundo voltou para Jerusalém. Então, muitos judeus já tinham constituído família, os filhos tinham casado, já estavam com os netos, já estavam posicionados profissionalmente na região onde estava a dispersão, e ficou. Aí depois cai o Império Romano, vem um período aí de transição e finalmente surge o Império
Romano, caiu o Império Persa, né? Aí veio o Império Romano, e eles estavam lá. Mas eles têm liberdade de deslocamento. Vão a Jerusalém para essa grande reunião religiosa de culto, digamos assim. Mas o que também tem vindo junto com eles? Convertidos ao judaísmo, que a Bíblia chama de prosélito. Então, toda vez que você encontrar a palavra prosélito na Bíblia, se refere, por exemplo, a um egípcio de prática judaica, a um sírio de prática judaica, a um romano de prática judaica. Então, o que é prosélito? Alguém de uma outra nacionalidade, mas que do ponto de vista religioso é judeu. E esse pessoal vem para Jerusalém também como judeu. Está todo mundo lá, a cidade está cheia, está lotada. E de repente ali, naquele ambiente, eles ouvem também um som, param para ver, a casa é perto, o cenáculo, eles estão reunidos ali naquele ambiente, talvez o cenáculo, uma varanda, algum espaço, eles estão dispersos. E essa manifestação do Espírito Santo faz com que eles comecem a glorificar a Deus. O que eles estão falando em línguas? Vamos lá olhar o texto aí. Versículo de número 11. Olha o que diz aí. Alguém pode ler o verso 11? Projeta para nós. Isso. O que ele diz lá? Tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, tá certo? Os prosélitos. Cretenses e árabes, ele dá 2 exemplos. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, não sabemos exatamente, palavra por palavra, o que eles estavam dizendo. Mas eles estavam em um fenômeno sobrenatural, falando de tal forma que houve uma compreensão idiomática, né, do que eles estavam falando. E do que eles estavam falando, Lucas apenas se limita a dizer isso. Eles estão falando das maravilhas de Deus. Talvez estivesse falando, né, da grandeza de Deus, da santidade de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da salvação que Deus oferece através de Jesus, enfim. E eles percebem isso. Então, é interessante porque há 3 sentidos envolvidos na manifestação do Espírito Santo: a audição, visão e a fala. Não é? Alguns estudiosos relacionam o fenômeno da fala, né, fazendo um paralelo muito bonito e interessante com a Torre de Babel. Você já ouviu essa comparação? Já ouviu falar, né? Assim como na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, houve uma mistura do idioma, todo mundo falava uma língua só, e aí há uma mistura idiomática, e a humanidade se divide naquilo que poderíamos chamar na semente das nações que virão surgir, né? Porque há então uma confusão das línguas, mas agora com a descida do Espírito Santo, fechando o ciclo da revelação de Deus, o Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito Santo, agora Deus está trazendo a mensagem, né, e agregando todos debaixo dessa mesma mensagem, né? A fé e o anúncio da fé, a fé em Cristo, a pregação do Evangelho, ela é universal. A partir desse momento, ela deixa ficar claro, e Lucas vai mostrar isso, essa é uma intenção teológica do livro de Lucas. Lucas quer ensinar o que com toda essa história? Algumas coisas que ele quer ensinar é de que Deus não tem um povo exclusivo, judeu, com o qual agora ele está tratando, mas de toda tribo, língua, raça e nação, Deus está reunindo um povo para si, uma família para si. É o que João vai dizer em Apocalipse, né? João diz lá, que ele olha e vê o quê? Gente de todas as línguas, raças, tribos e nações. Então, aqui, o Evangelho ganha esse status de uma mensagem universal, né? Mas há um outro significado interessante. É o Espírito Santo quem nos capacita para pregar o Evangelho de tal modo que o outro entenda. É claro que a gente deve pensar o que nos cabe fazer para eu pregar o Evangelho para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho. Como é que eu posso apresentar Cristo para ele de maneira inteligente, de não ser um crente chato que incomoda o outro? Preocupações naturais, ler um livro, fazer um curso de evangelismo pessoal. Como é que eu começo uma conversa evangelística? Como é que eu estabeleço, né, uma amizade espiritual para evangelizar? Mas já fica aqui uma lição importante para nós. Nada disso funciona se o Espírito Santo de Deus não nos guiar. Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita a falar de um modo que o outro entenda. Daí a importância da gente orar.
É muito interessante perceber que o texto nos diz, ali no capítulo 1 do livro de Atos, eu quero que você volte para lá, que a igreja se reuniu enquanto esperava. Não é uma espera pacífica, não é? Não é uma espera ociosa. O texto diz que eles estão aguardando essa descida do Espírito Santo, mas eles estão se reunindo ali para fazer o quê? Para orar. Verso 14 de Atos 1. Dá uma lida aí. Eu vou pedir alguém para ler em voz alta. Pode ler aí alguém em voz alta. Cerca de 120 pessoas. E o que eles estão fazendo? Estão reunidos em oração. Aí vem Atos 2, diz que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. Aí você pergunta, o que eles estão fazendo lá? Uma refeição, um piquenique? Talvez houvesse até um piquenique. Mas eles estão reunidos em oração. Então, quando a gente fala disso, que é o Espírito Santo quem capacita a gente para falar numa linguagem que o outro entenda, isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente fica ansioso. Como é que eu prego? Como é que eu faço? Ah, meu Deus, eu não tenho preparo. Ah, eu não sei falar bem. Eu não sei o que dizer. E a gente fica cheio de preocupações que são saudáveis, porque a gente quer fazer bem feita a obra de Deus, mas a gente não deve permitir que essa ansiedade paralise a gente. É um outro lado, né? A gente fica paralisado, não quer falar, tem medo de ser chato, não sabe como começar essa conversa, não sabe o que fazer. E a lição, ou a dica é essa: ore a Deus e diga, Senhor, eu quero alcançar meu vizinho, eu quero alcançar o meu parente, eu quero alcançar o meu colega. E eu não sou evangelista, não sou como aquele irmão, aquela irmã que é pregador e tal, mas eu quero alcançar, porque a tarefa de alcançar e anunciar Cristo é de todos nós, sem distinção. Não tem ninguém especialista em alcançar pessoas para Jesus. Todo mundo é chamado para se envolver com a missão. Né? Entre outras coisas, faz parte da missão o anúncio do Evangelho, entre outras coisas. Né? O anúncio não esgota toda a missão da igreja, mas o anúncio é um elemento importante dentro da missão da igreja. E aí a gente fica assim, ore a Deus, ore a Deus. Eu creio que já contei isso uma ocasião aqui, pelo menos na juventude eu lembro de ter compartilhado, em uma palestra, um estudo que nós fizemos, mas de uma experiência que eu tenho, de uma moça que um dia deu um testemunho para mim de que ela se despertou para o Evangelho por causa de uma pergunta que eu fiz. Era uma moça muito estudiosa, muito culta, pedagoga, e era a prima de um amigo meu que era colega de seminário, fazia teologia. Então, fui visitá-lo, porque ele estava na casa desse pessoal, e aí nós conversamos lá. E a gente começou a falar de livro, né, e etc. Entrou a conversa de livros, e ela falou dos livros que tinha lido e mostrou uma biblioteca, né, muito orgulhosa dos livros que ela tinha. E eu fiz, gente, acredite, eu fiz sem muita maldade, eu não fiz como estratégia evangelística, eu não fiz com uma intenção assim, agora vou começar um assunto evangelístico com ela. Mas surgiu naturalmente nos meus lábios uma pergunta. Eu falei assim, eu vi que na tua estante não tem Bíblia, por que você não tem uma Bíblia? Foi a pergunta que eu fiz. E ela ficou meio muda, percebi que eu desconcertei, disse, opa, acertei essa, né? Acertei no alvo. E aí eu falei para ela, você tem tanta coisa. Eu falei, isso é preconceito, hein? Porque ela não era crente, ela tinha uma postura assim bem de refratária, de rejeição. Alguns anos depois eu ouvi falar que ela estava frequentando uma igreja, que tinha se convertido, etc. E esse amigo estava em contato conosco. E aí nós estivemos juntos, isso talvez 1 ano e meio depois. E ela falou, olha, você me ajudou. Eu? Como assim que eu te ajudei? Eu estava dando parabéns a ela, eu soube que você está indo à igreja e tal. Ela disse, não, você me ajudou. Porque depois que você virou as costas e foi embora, eu não esqueci a sua pergunta. A sua pergunta ficou na minha cabeça. E aquilo começou a me incomodar. Por que eu não tenho na minha estante de livros uma Bíblia? Será que é preconceito? E ela disse que então que arranjou uma Bíblia e foi começar a ler lá a Bíblia e estudar. Uma pergunta. Não foi uma estratégia evangelística. E como é que se explica isso? Uma ação do Espírito Santo me usando ali igual Deus usou a mula de Balaão, embora a comparação não seja muito nobre, né? Entenda isso apenas figuradamente, tá certo? Mas, enfim, de algum modo Deus usa a gente. Então a gente ora a Deus e pede. Fica aqui a dica. É o Espírito Santo quem ajuda a gente a falar numa linguagem que o outro entende. E ele vai guiar a gente nessa direção. Agora, essas simbologias têm um valor. Os estudiosos ficam analisando. Por que o vento? Por que o fogo? Então, algumas referências interessantes para a gente ponderar. Lucas 24, alguém abra lá, Lucas 24, verso 49. O que diz Lucas 24, verso 49?
essa mesma referência, o Espírito Santo vindo do alto e revestindo com poder, também se encontra em algumas referências lá do Velho Testamento, como, por exemplo, apenas essa, Isaías 32, verso 15. Isaías 32, verso 15. É provável que Lucas, quando escolhe as palavras para descrever a experiência, né, ele tenha pensado, por exemplo, também em Isaías 32, verso 15. Lembra, Isaías é um livro do Velho Testamento, um profeta que todo judeu reconhece até hoje como profeta enviado da parte de Deus, né? E Lucas conhece. Lucas não está presente naquele dia lá em Pentecostes, está certo, gente? Todo mundo está atento a isso? Lucas entra depois na história bíblica, então ele não testemunha. Como é que ele sabe o que aconteceu? Contaram para ele, né? Olha, na investigação que ele faz, olha, aconteceu assim, nós vimos um vento e tal. É provável que ele mesmo tenha, ao escrever as palavras, ao escolher como descrever a experiência que ele não viu, mas que ele recebe como testemunho, né, ele tenha pensado em alguma coisa tipo Isaías 32, verso 15. O que diz lá? Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, o campo fértil pareça uma floresta. Olha que interessante, é uma linguagem, né, profética. A gente hoje relaciona ali, tá certo? É uma relação que a gente faz à luz do Novo Testamento, e é tão bonito, né? Porque fala de um campo fértil, que vai, deserto, campo fértil, e depois o quê? Uma floresta. Você consegue imaginar? Terra, alguém ara, alguém planta, e aí nascem as árvores, anos se passam, e depois o que você tem? Uma floresta. Agora, não é assim. A comunidade começa pequenininha, 120, o Espírito Santo desce, Pedro prega, e logo na primeira pregação de Pedro, quantos mil? 3 mil. E depois você vai ver que Lucas vai registrar isso. E a igreja crescia e se multiplicava. E a igreja crescia e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Né? Lembra essa imagem de um campo fértil que vai crescendo e vai sendo ocupado com árvores como se fosse uma floresta. Agora, o que é importante então? Este vento simboliza poder vindo da parte de Deus. Palavra grega para espírito é pneuma, que também tem associação com vento, com ar, com esse movimento. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim são os que são nascidos do Espírito, né? Então, essa ação do Espírito Santo de Deus está bem simbolizada no vento. O vento representa algo que vem do céu, né? O fogo não vem do céu, né? O fogo não vem do céu, né? Talvez um meteoro, né, entrando na atmosfera terrestre se sente. Mas o fogo é uma coisa que você faz na terra. Mas o vento, né? A gente tem a sensação que o vento vem do céu. O vento põe em movimento as nuvens, está certo? O vento faz as nuvens ocuparem o céu e dispersa as nuvens. Então, há uma associação entre esse movimento do Espírito Santo que vem do céu, da parte de Deus, na forma de um vento e ocupa todo o ambiente. Chama a atenção de todo mundo. E aí é o som que chama a atenção. É interessante isso, né? Olha aqui para mim. Se eu ficasse em silêncio atrás de você, você não saberia da minha presença. Mas se eu fizer um barulho, mesmo que você não olhe, você sabe, tem alguém aqui atrás. O vento ocupa todo o espaço, né? Chama a atenção deles e chama a atenção de quem passa na rua. Aquilo que a gente vê chama a nossa atenção só se a gente enxergar. Aquilo que você não enxerga não chama a sua atenção, mas os ruídos chamam a sua atenção. Lá na Casa Nova tem um ático e tem um telhado e ele está revestido de lambri. E a primeira noite que eu estava lá, eu levei um susto. Os juniores também levaram um susto. Eles dormiram lá em cima. Porque nós temos andorinhas no telhado. Não sei como que elas entraram lá, né? Já deu para ver, e é bonito. No início eu até pensei que fosse pombos. Né? Eu falei, pombos, né? Já imaginei o trabalho que ia dar, né? Mas aí descobri que eram andorinhas. E eles têm um ninho lá, né? E fazem ninho, né? Eu lembrei daquele salmo que diz: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Ele disse: você vai tirar daí? Ele falou: não, deixa a andorinha aí. Não faz mal a ninguém, é o ninho delas, né? Mas as crianças levaram um susto porque ouviram um barulho, mas não viram o que era. Então só ouviram os passinhos. Aí ficaram assim olhando: o que é?
Então o som chama a nossa atenção. O Espírito Santo vem de uma forma que chama e captura a atenção de todos, o vento. Mas também é uma associação com o poder. Quando o profeta Elias está lá no monte, né, chorando, pedindo a morte, Deus aparece para ele, e aí ele sai de dentro da caverna, né, e aí a primeira coisa que ele ouve é o quê? Um vento forte, um tremor e tal. Deus não estava ali, depois é um sussurro que Deus aparece. Mas a manifestação de um vento forte está muito associada a esse revestimento de poder que captura a atenção. Aí vem a imagem do fogo. E qual é o sentimento e a compreensão que a gente tem? A imagem do fogo é santificação, é purificação. Isaías, capítulo 6, fala do profeta sendo purificado para a missão. Esse é um texto que a gente pode associar para compreender a simbologia do fogo ali presente nessa manifestação. Isaías capítulo 6, versículos de 6 a 7 diz assim: Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia de tirar do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. E aí então ouvi a voz do Senhor conclamando: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se sente capaz de responder a Deus porque o seu pecado foi purificado. Mas você lembra qual foi a reação de Isaías quando ele vê a manifestação da glória de Deus? O que ele diz? Ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí vem um anjo com a brasa, com fogo, toca os lábios dele e aí diz: tua culpa foi removida, teu pecado foi perdoado. E eu preciso de você para ser minha boca, minha voz para essa nação. Então, o fogo está associado à purificação. Todo mundo escuta o vento, até quem está de fora. Eles veem a língua de fogo repousando sobre cada um deles. E aí vem a terceira manifestação que nós já comentamos do falar em línguas idiomáticas. O vento é essa simbologia do poder de Deus que desce do céu. O fogo traz consigo essa simbologia da purificação que capacita os apóstolos a terem a língua afiada por Deus para falar, como Isaías teve a sua língua purificada para falar. Então fecha o ciclo de interpretação do que simbolicamente aquilo representa. Essa maneira que Lucas usa para descrever, certamente ele ouviu isso dos apóstolos, mas preste atenção, quando ele usa essa linguagem com cuidado, certamente ele tem em mente alguma coisa como isso que nós compartilhamos aqui. A compreensão a partir da revelação de Deus no Velho Testamento. E ele escreve dessa forma para dizer: olha, aquilo que foi prometido, aquela ação de Deus, hoje se concretizou aqui. Nós temos poder da parte de Deus, nós fomos santificados por Deus e nós temos uma língua, um jeito de falar agora, uma linguagem, uma capacidade para comunicar que Deus nos deu. Gente, o mesmo vale para mim e para você hoje. A presença do Espírito Santo de Deus é fonte de poder na nossa vida. Claro que há momentos em que eu olho para a minha vida e tenho a impressão de que eu não me conectei a este poder, para usar uma linguagem contemporânea, não me entreguei a este poder, não confiei neste poder. Veja, o poder está disponível, a gente pode confiar nele ou não. O poder está disponível, a gente pode se conectar a ele ou não. Não significa que este poder ele é impessoal, ele é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E este poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai levar adiante a obra de Deus. Se eu compreendo, eu colaboro. Se eu não compreendo, eu posso me enroscar nessa obra, e não dar tudo de mim, todo o meu potencial colaborador. Mas quando eu compreendo, quando eu confio que em mim há o Espírito de Deus, e esse Espírito me dá poder, quando eu compreendo que esse Espírito é que me santifica, e que a minha capacidade, a sua capacidade de pregar o Evangelho não vem da sua perfeição, nem vem das suas habilidades de talentos que você possa desenvolver, embora você e eu devemos desenvolver, mas vem, sobretudo, dessa matriz essencial que todos nós, como crentes, devemos acessar, que é a matriz da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? A gente, às vezes, fica em umas crises, não é? Eu não estou muito bem para falar, eu estou em crise espiritual, eu não sei como falar, né?
A gente fica com a consciência culpada de um pecado, de que não está. Ore a Deus. Ore a Deus. Você já se perguntou, por exemplo, você que é crente mais antigo, já tem uma caminhada, né? Como é que pode Deus usar aquele pregador famoso que estava em adultério? Às vezes eu vou falar, um pregador falando de tal estava em adultério. Não é? Houve uma época que houve uma enxurrada, né, de pregadores populares fora do Brasil, Estados Unidos especificamente, e no Brasil também. Não é? E aí você fala, né, estava um ano nessa vida irregular, ou alguns meses, ou, né, alguns dizem, né, que o Jimmy Swaggart estava há 3 anos, né, envolvido com algum tipo de situação extraconjugal e pregando. Não é? É porque não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Porque se eles são homens e mulheres de Deus, se eu e você são homens e mulheres de Deus, a gente pode tropeçar em pecados, né, que nem todo mundo vai observar, eles não são escandalosos, mas alguns são escandalosos, né? São escandalosos, né? E se eles são pregadores, homens e mulheres de Deus, né, das mídias, mais escandaloso fica a repercussão de um pecado público grave. Mas é apesar da gente. O Espírito Santo de Deus nos santifica. Nós não somos santificados porque nós fazemos um esforço para sê-lo. Nós somos santificados porque é o Espírito Santo quem nos santifica. O que aconteceu na cruz do Calvário? Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há. Lembra do que diz lá? Você está em Cristo Jesus? Estou. Então nenhuma condenação há. Pastor, mas eu reconheço que tem coisa na minha vida para melhorar. Então você vai corrigir o que está aí na sua vida, assistido pelo Espírito Santo, não mais para ganhar a eternidade e o céu, porque isso já foi realizado através da obra de Cristo, mas como uma expressão que? Da sua conversão, da sua experiência de transformação e da sua gratidão. Não é? Não mais como uma forma de alcançar um posto, não, uma graduação espiritual, mas como forma de corresponder a essa graduação espiritual que Deus está dando a você pela graça. Que é o quê? Que é a presença dele em você, que é a presença dele em mim. Então o fogo representa isso. Nós também fomos purificados. Nós também fomos capacitados com poder. E a nós também foi dada essa capacidade de pregar o Evangelho. Mas eu me atrapalho, eu me enrolo. Vai ler, vai estudar, vai refletir, vai se aperfeiçoar. Por que eu faço isso e você vai fazer isso? Para nós cooperarmos melhor com o Espírito Santo de Deus. Mas é o Espírito Santo de Deus a capacidade essencial para a gente fazer isso. Amém? Isso deve dar coragem, deve dar desembaraço para a gente, deve tirar da gente essas preocupações. Não sei como fazer, etc. Deus vai guiar. Ora ao Senhor, Deus vai guiar. Talvez uma pergunta que você tenha feito e nem saiba que você tenha feito, né? Com tanta propriedade, mas vai marcar, vai tocar o coração de alguém, vai despertar aquela pessoa, né? Um pregador contou o testemunho de estar num culto, numa casa, e veio um jovem com uma vida muito promíscua, filha dos moradores daquela casa, e aborda o pastor e fala: pastor, estou com o meu carro lá fora parado, tem uma garotinha lá fora, você acha que eu vou para a igreja, coisa nenhuma e tal? E deu uma mexida com o pastor, mexeu com ele, porque ele ia sair para a balada, para a noitada. E ele fala que o pastor só disse para ele assim: meu filho, Jesus disse que quem com ele não ajunta, espalha. Quem não é por ele, é contra ele. É só isso que eu tenho a dizer. Olha só. O texto diz que o rapaz sai para a noitada e a frase fica: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ele vai dormir e a voz do pastor está na cabeça dele: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Uma semana depois, o rapaz está lá no escritório da igreja procurando um pastor, apavorado porque a voz não sai da cabeça. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Às vezes uma frase, um texto bíblico que você cita, né? Um gesto. Não estamos excluindo os gestos, né? Também. Vamos adiante um pouquinho. Deixa eu vigiar a nossa hora, 11h18. O que a gente tem agora? Bom, aí vem aquela questão, né? Bom, pastor, a questão é que os apóstolos ouviram o vento. E eu não ouvi vento nenhum. A questão é que eles viram fogo. E eu não vi fogo nenhum.
e eu nunca falei um idioma além daquele que eu me esforcei para falar. E alguns de nós estamos esforçando até hoje, né? E sai mais ou menos, né? Sai mais ou menos. E como é que fica isso? Aí, claro, há muitas questões. Será que a descida e o batismo do Espírito Santo tem que se dar sempre assim? Bom, vamos adiante no texto que nós não lemos, um pouquinho mais à frente, para ver o que o Pedro vai dizer sobre essa história toda, na interpretação que ele faz, tá bom? Então vamos lá, verso 14 em diante de Atos 2. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Então é Pedro quem explica para a gente o que está acontecendo ali. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, toda a carne, né? E seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonho. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E aí mostrarei maravilhas em cima no céu, embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, em Atos 2, está descrito que tem fumaça, não? Está descrito em Atos 2 que o sol escureceu, não? Só a primeira parte, a princípio. Que Deus derrama o seu espírito sobre toda carne, sobre todos os povos. Aí fala de faixa etária e fala de condição social. Filhos, filhas, né? Velhos, idosos, tá certo? Aí também fala da condição social, escravos e senhores, ou servos e escravos e livres, tá certo? Então, aqui é uma coisa importante, que é a profecia de Joel, que Pedro diz que cumpriu. O restante não vem. Então, uma pausa no texto, antes de a gente ler, vamos ler mais um pouquinho. O que Pedro está dizendo é que, nesse momento, se iniciou uma nova etapa, um novo capítulo na história. E que esse novo capítulo tem como abertura, introdução, a descida do Espírito Santo, e de que essa descida já estava prevista lá em Joel. Agora, veja aqui, isso significa que nos tempos do Velho Testamento não era assim. E se você ler o Velho Testamento, você vai ver que não era assim mesmo. O Espírito Santo de Deus está lá? Está. Mas o Espírito Santo de Deus desce sobre quem? Sobre alguns poucos escolhidos. Por exemplo, desceu sobre Saul, sobre os reis, Davi, tá certo? Sobre profetas. Mas o Espírito Santo de Deus, como capacitação divina, né, de compreensão da vontade de Deus, de capacitação para falar de um modo, né, poderoso, como um profeta, porque é isso que Pedro está fazendo, é isso que nós somos nessa geração. Cada um de nós é constituído pelo Espírito Santo como profeta da nossa geração. O que o profeta faz? Adverte do erro, mas também faz a promessa, né, da bênção, do consolo, do perdão de Deus. Alguns pensam em profeta como adivinho, embora também seja possível incluir no conceito de profeta também esse que faz uma previsão, tá certo? O profeta é muito mais portador de uma voz de juízo do que fazer previsão de futuro. Mas não é isso que você faz hoje, quando você diz, Cristo vai voltar um dia. O que você está fazendo? Uma previsão do futuro, um anúncio profético. Aí você diz, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas é um anúncio profético. Então Pedro diz, no Velho Testamento, gente, alguns tinham essa capacitação do Espírito Santo de Deus, e o povo ouvia e tinha que obedecer. Agora, nesse novo capítulo da história, todos os crentes podem ter de Deus esta capacitação do Espírito. Aí você lembra, por exemplo, do que Pedro diz. Pedro diz, né, que antes nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia, de modo que nós somos geração eleita e o quê? Sacerdócio real. Então, Pedro usa, olha, Pedro é um judeu mesmo, né? Não é nem um prosélito, é judeu dos apóstolos. Ele usa a imagem do sacerdote do Velho Testamento
E quem era o sacerdote? Alguém da linhagem da tribo de Levi, separado. Então, no Velho Testamento tem gente que é sacerdote e gente que não é sacerdote. No Novo Testamento, todo crente é sacerdote. Quem não é sacerdote é quem não é crente. Mas quem se converte se torna sacerdote, se torna profeta. Né? Sacerdote como aquele que intercede diante do povo, diante de Deus, né? O povo diante de Deus, e o profeta aquele que vem da parte de Deus para falar ao povo. Então, Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes. O texto de Joel vai dizer isso. Agora todo mundo pode ser esse profeta, esse sacerdote de Deus, porque tem o Espírito de Deus que capacita, que santifica e que dá poder. Porém, de novo, mas a gente não viu nada ainda mais do que o que lemos. Vamos adiante? Não, deixa eu responder essa pergunta. E onde é que está o verso 19 antes? Mostrarei maravilhas em cima no céu, debaixo da terra, para fechar o raciocínio mais apropriadamente, tá bom? Ali verso 19, verso 20. Isso vai acontecer um dia, vai. Antes que venha o quê? Verso 20. Antes que venha o... Você que já estudou um pouco mais. Que dia é esse? Volta de Cristo. Então preste atenção. Nós, desde Pentecostes, desde Atos 2, nós estamos vivendo esse novo capítulo da história. A primeira parte do capítulo já introduzido com a descida do Espírito Santo já aconteceu, mas essa segunda parte da profecia de Joel está por se cumprir. Não é estranho, parece que é estranho, né? Mas é porque no entendimento bíblico, eu e você estamos vivendo os últimos dias. Olha aqui, a gente no dia a dia, na conversa um com o outro, a gente até fala, irmãos, os últimos dias se aproximam. Tem alguém que diga isso, né? Nos últimos dias a coisa vai ficar mais complicada. Mas o entendimento dos autores do Novo Testamento é de que nós já vivemos os últimos dias. Tudo bem, já passou quase 2000 anos, né? É dia que não acaba, né? Mas é porque na nossa cabeça os últimos dias devem ser coisa assim de 3, 4, 5 dias, né? A gente pensa em coisa curta e rápida. Mas entenda isso, a expressão bíblica últimos dias valia para o Novo Testamento já naqueles dias, como vale para os nossos dias. Então nós estamos vivendo os últimos dias. A qualquer momento, maravilhas em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça, o sol se converte em treva, a lua em sangue. Não sei como é que vai ser isso na prática, é uma linguagem simbólica, mas que Apocalipse vai explorar, não é? Ricamente, só que isso vai acontecer. Não aconteceu ainda. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Vamos então agora sim para o final, para aquilo que diz Pedro. Verso 37 do capítulo 2 de Atos. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Me perdoe, deixa eu ler do 36, que é o final da pregação de Pedro, e é muito importante ler. Pedro termina a sua pregação ali, verso 33. Portanto, depois de tudo que ele falou até o verso 35, ele entra no verso 36. Portanto, em todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. Lembrando que quando ele usou a palavra Cristo, ele está fazendo uma defesa teológica que o judeu entendeu, alguns como uma ofensa e outros acolheram no coração pela fé. Diga que ele está dizendo que Cristo é o Messias. Então, Jesus que morreu na cruz, este é o Messias de Israel que nós esperávamos. As autoridades religiosas ficaram arrepiadas, né, e raivosas, mas alguns creram. Disseram, não, então tá bom, então nós queremos que Jesus cumpre as profecias sobre o Messias, que iria trazer um novo tempo para Israel. Ele é Senhor de Cristo. Aí o povo responde, 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Verso 39. Pois a promessa, que promessa? De Joel, que se cumpriu em Atos 2 ali, é para vocês, para os seus filhos, ou seja, para as próximas gerações, e para todos que estão longe, e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar.
Muito bem. O texto diz, vamos adiante um pouquinho, eu estou saltando aqui já um pouco ansioso com a hora, que naquele dia, verso 41, os que aceitaram a mensagem foram o quê? Batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quê? Aí eu pergunto para você, cadê de novo o vento, o fogo e o fenômeno das línguas? Não aparece. Mas 3.000 pessoas são batizadas. Como é que foi? Aí é uma história para outro dia, né? Como é que se batizou tanta gente? Foi por imersão ou teve aspersão junto ali? Mas o fato é que o texto descreve só que eles foram batizados e é isso que nos interessa. Eles foram recebidos na comunidade cristã. Foram reconhecidos como crentes em Jesus. Mas Pedro diz lá, antes, se vocês crerem, se arrependerem, receberão o dom do Espírito. Porque essa promessa, que é do dom do Espírito, diz respeito a vós, vossos filhos, né? A todos os que estão longe e perto e a todos os que o Senhor nosso Deus chamar. Né? O nosso Deus chamar. Bom, então nós temos dentro da mesma narrativa duas experiências. A dos 120 e desse grupo. E as duas estão relacionadas à presença do Espírito Santo de Deus. É aqui que há alguma divergência, às vezes, entre o movimento pentecostal e outros, mas que já muita literatura, e eu tenho uma literatura recente agora, de um teólogo de uma linha que nós chamaríamos pentecostal, mas que você pode ler perfeitamente o livro dele sem nenhum receio de estar lendo uma doutrina que fira a sua consciência ou a Bíblia, porque ele faz uma leitura desses textos. E houve uma aproximação de hermenêutica, de entendimento entre os de igrejas históricas, não é? E de igrejas que no passado tiveram uma grande ênfase nesse assunto. Qual é o entendimento? O entendimento de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência da conversão e que o crente recebe o Espírito Santo quando crê. E não há mais nessa experiência a necessidade do vento, do fogo ou de outra manifestação idiomática como aquela que aconteceu. Aquela aconteceu para tornar, do ponto de vista histórico, visível a profecia. Por isso Pedro pode citar o fenômeno e dizer, olha, isso aqui que aconteceu foi Joel. Se a descida do Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo se desse como se deu ali com os 3.000 ou se dá em nossos dias, via de regra, como é que você cita isso como referência e diz, que a profecia de Joel se cumpriu? Então é necessário que haja uma captação dos sentidos humanos para que se registre aquele evento. Mas nós vivemos a partir da virtude do evento. Então, dito de outra forma, nós celebramos, em 7 de setembro, que data histórica do Brasil? Independência. Mas não é preciso que o presidente em exercício declare de novo independência ou morte. Por quê? Porque nós vivemos sobre a virtude daquele fenômeno histórico. O fenômeno histórico aconteceu, há um registro do fenômeno histórico, e nós estamos debaixo da virtude do fenômeno histórico. Então, aqui aqueles 3.000 já não há mais necessidade da manifestação. Claro, e a gente vai ver isso depois, que vai surgir uma questão. Mas eu ouvi falar de tantas coisas que ainda acontecem hoje, e de fato, o batismo com o Espírito Santo não se repetir hoje, como aconteceu em Atos 2, porque ele tinha uma função de cumprimento histórico visível, que dá argumento a Pedro diante da multidão que pergunta, nós estamos ouvindo um vento, que negócio é esse? Nós estamos ouvindo vocês falarem idioma, que negócio é esse? Vocês beberam 9 horas da manhã? E Pedro disse, não, é o cumprimento da profecia de Joel. E o outro argumento de Pedro, quando o Espírito Santo desce sobre os 120 que estão reunidos, quantos deles recebem o Espírito Santo e quantos não recebem? Quantos receberam e quantos não receberam? O texto diz que todos receberam. Por quê? Porque é dom. Olha o que Pedro diz. E recebereis o dom. Você sabe que a palavra dom vem lá do grego, tem a ver com graça e carisma, significa o quê? Presente. Então você recebeu o presente, o dom, a graça. Então o Espírito Santo de Deus não é recebido porque eu ganhei um grau de santificação.
Porque depois de muito jejum e oração, eu alcancei um certo nível de santificação, que aí Deus diz, bom, agora está num bom nível para eu dar o meu espírito, vou dar o meu espírito para esse rapaz aqui, para essa moça. Não é assim que funciona, é dom. Um dom dado na conversão, um dom que produz a própria conversão. E o Espírito Santo de Deus está presente neste mundo, agindo, persuadindo os homens. E nós somos colaboradores dele. Agora, há em Atos outras manifestações interessantes. E que também lançam luz sobre muita narrativa que você escuta hoje, né, sobre essa manifestação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Aí sim é um ponto importante a gente considerar. O fato de aquele fenômeno histórico não se repetir daquele jeito não significa que o Espírito Santo não possa se manifestar em determinados momentos na vida de um crente, de uma igreja, de uma comunidade, de uma maneira extraordinária. E está aí talvez muita confusão nossa, né? Porque a gente vai dando nome às coisas, está certo? E às vezes o nome não corresponde muito bem à descrição do fenômeno. Então, do ponto de vista bíblico e teológico, esse é o entendimento que a gente tem. Qual o entendimento? De que o batismo do Espírito Santo é um fenômeno da experiência da conversão. Nós estamos incluídos no grupo dos 3.000. A gente veio depois. Está certo? Nós estamos entre aqueles ali que ouviram falar, que estávamos longe no tempo e no espaço, né? Mas ouviram falar das promessas de Deus. Ouviram falar de Jesus Cristo como o Senhor e o Cristo. E o nosso coração se compungiu em um culto, diante de um pregador, de um pastor, ou diante de um amigo que apresenta o Evangelho, do pai, da mãe, e nós também fizemos a nossa pergunta na nossa versão personalizada. O que eu faço? E alguém disse, você tem que entregar a tua vida a Jesus, ora aqui comigo, levanta a sua mão, vem à frente. Este processo é do Espírito Santo de Deus. E você recebe o Espírito Santo de Deus, é batizado ali. Agora, mas eu fui orar e eu senti uma experiência, eu tive um arrebatamento, aconteceu algo extraordinário. É possível, biblicamente falando, na narrativa de Atos, a resposta sim, é possível. É possível que o Espírito Santo de Deus renove, né, a sua presença, não que ele não esteja, mas nos faça cheios dessa consciência dele. E nós vamos ler isso também presente em Atos. O que vai acontecer é que essas experiências, elas se tornam exceção e não regra. Não regra. E não é uma coisa que alguém possa produzir, do tipo, bom, logo mais à noite, irmãos, venham, porque nós vamos orar e o Espírito Santo vai descer sobre todo mundo, vocês vão ver coisas maravilhosas aqui. Eu não tenho credencial do Espírito Santo para marcar o dia e a hora em que ele vai fazer algo extraordinário. Tá certo? Não dá. Os apóstolos não tinham. Quando Pedro visita Cornélio, depois a gente vai ler esse texto, e prega, Pedro nem terminou o sermão. Nem terminou o sermão e há uma manifestação do Espírito Santo de Deus sobre Cornélio e os que estão ali. Né? E aí ele vai remeter aquela experiência a Atos 2. Então, Pedro não diz, bom, agora está na hora do Espírito Santo, atenção, vai começar o show. Não é isso. Né? Porque não se marca esses momentos. Mas é um equívoco histórico também dizer o seguinte, não, agora não há nenhuma manifestação sobrenatural mais, agora a gente vai seguir a vida, porque todo mundo tem o Espírito Santo e está tudo certo. É interessante observar, eu termino falando sobre isso, de que é possível, às vezes, estruturar a vida de tal maneira que a gente nem se dê conta, deixa eu voltar aqui para a minha, de que a gente está tentando fazer as coisas sem a assistência do Espírito Santo de Deus. Charles Spurgeon, que foi um pregador famoso, batista, inglês, londrino, não é? De uns 3 séculos aí para trás, considerado o príncipe dos pregadores, porque ao pregar reunia multidões, uma pessoa com uma capacitação de exposição da palavra de Deus do seu tempo impressionante. Ele se tornou essa referência. Então, o Spurgeon disse uma coisa, é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter um coração sem a obra regeneradora do Espírito Santo. Para mim faz sentido isso. O que ele está dizendo é que o que a gente faz como igreja, ou a gente faz com essa consciência de que nós dependemos do Espírito Santo de Deus e, portanto, isso deve nos fazer ao mesmo tempo humildes e ousados. Humildes para dizer o seguinte, não foram nossos recursos, nem foram a nossa eloquência,
recursos, eloquência, nós colocamos em serviço do Espírito Santo para colaborar. Mas foi o Espírito Santo quem fez a obra. Ao mesmo tempo, deve nos fazer não apenas humildes, mas ousados. Por quê? Porque se não depende de mim, eu já tenho tudo o que preciso. Você já tem tudo o que precisa. Você precisa do Espírito Santo e precisa agir. Mas é interessante, quando a gente lê o capítulo 1 de Atos, a gente vê que era uma igreja que tinha liderança experiente, liderança dos apóstolos. Capítulo 1 de Atos. É interessante que é uma igreja que está segura de quem Jesus é, verso 3 do capítulo 1 mostra isso. Eles sabem quem é Jesus, eles não têm dúvida sobre a natureza divina de Jesus. É uma igreja atenta às promessas escatológicas. Os discípulos perguntam para o Senhor, perguntam para os anjos, né? E quando é que vai acontecer? Perguntam para o Senhor, quando é que o Senhor volta, né? Eles sabem que Cristo vai voltar uma segunda vez. É uma igreja que se reúne para orar, lá os versos 12, 13 e 14. É uma igreja que reconhece a presença de todos, é uma igreja inclusiva, está lá a mãe de Jesus, os irmãos, está todo mundo lá. É uma igreja que lia as Escrituras, porque Pedro diz, versos 15 e 20, que o que aconteceu com Judas era para que se cumprisse, né? As Escrituras, volta lá. Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120, verso 16, passa aí. E ele diz, irmãos, é necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi. Então, é uma igreja que tem Bíblia, Velho Testamento, que está lendo a Bíblia, Velho Testamento. É uma igreja que lia, então, as Escrituras. É uma igreja que reconhecia necessidade de organização, né? E aí, os versos 21 em diante, eles falam, vamos colocar alguém no lugar de Judas Iscariote, tem que ser Matias, né? E eles fazem isso lá, né? Portanto, é necessário escolher um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós e tal, tal. Essa é a igreja de Atos 1. Uma igreja com a liderança dos apóstolos, uma igreja que se reúne, uma igreja que ora, uma igreja que tem esperança escatológica, Cristo volta. É uma igreja que tem tudo isso. Mas é uma igreja que não saiu para fora, com perdão da redundância, né? Não sei se alguém sai para dentro, né? Mas é uma igreja que não saiu para a cidade, não saiu para fora, porque ela foi instruída a esperar esse revestimento de poder, de santificação, de capacitação para falar, que vem de Deus. A gente às vezes faz o caminho inverso. A gente já tem esse poder, mas começa a achar que para fazer alguma coisa nós temos que ter uma boa liderança, tem que estudar mais a Bíblia, né? Tem que eleger as pessoas certas para os lugares certos. E a gente quer ser a igreja de Atos 1. Só que não dá para ser mais a igreja de Atos 1, só dá para ser a igreja de Atos 2. Toda organização que a gente deve fazer, toda crítica, todo aperfeiçoamento do trabalho, é para cooperarmos mais com a obra do Espírito Santo de Deus. É mais ou menos aquela recomendação, volto a essa ilustração e termino com ela, da enfermeira que disse para mim, pai, segura bem o braço dele para não mexer, para não machucar mais. Então toda organização é como se fosse mais ou menos isso, né? Segura bem o braço, né? Organiza bem a igreja, treina, né? Lê livros, faz cursos, mas isso é para que você colabore, para que eu e você colaboremos com o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai fazer a obra. Nós temos essa capacidade, amém? De fazer, de anunciar, de servir. Mas tem mais coisa por aí, né? Sobre o Espírito Santo de Deus que vai vir nos próximos domingos. Vamos ficar com essa mensagem, ok? Vamos orar? Eu vou convidar o Charles para vir aqui à frente fazer essa oração final e você vai entender que não é só por isso. Eu gostaria que o Charles desse graças a Deus também pelo nosso carro. Tá certo? Toma aqui, segura a chave como símbolo, né, desse gesto. Irmãos, eu quero agradecer em nome da minha família todo o apoio, todo o carinho da igreja, toda a sensibilidade. A gente estava com o nosso coração assim, preocupado e a gente não quer nunca ser pesado e a primeira fala minha, né, para a diretoria disse, olha, estou vendo que vocês estão preocupados, mas vamos pensar em outras coisas, né, que esse não é o assunto. E depois de todo o apoio que a gente recebeu, né, de forma não só daquela que veio oficialmente da igreja, né, da deliberação da igreja em nos apoiar, mas de forma particular, né, de pessoas que de um modo particular vieram e se aproximaram da gente, né, e de maneira carinhosa, sensível, generosa, vieram investir na nossa vida, né, e a gente não cita nomes para preservá-las. A gente né, ficou muito impactado, a gente ficou muito sensibilizado. Né? Eu acho que eu consigo falar isso agora sem me render às minhas emoções, mas às vezes eu fiquei segurando se eu falo, como é que eu falo, né?
porque nós ficamos muito sensibilizados de verdade. E nós queremos agradecer. Eu falei com o Tiago, como é que eu agradeço? Fala, muito obrigado, pastor. Mas muito obrigado é pouco, né? A sensação que muito obrigado é pouco. A gente quer expressar com todo o nosso sentimento, toda a preocupação, o zelo da igreja com a gente e com a nossa mobilidade. Adquirimos a Duster, né? Eu procurei na cor verde, mas não achei, né? Verde abacate, então tive que comprar uma prata mesmo, tá certo? Mas já testamos ela na estrada, viajamos, voltamos, ela está impecável. O Pedro Sotero nos ajudou muito durante a semana, né, como consultor, nos dando as dicas, né, e nós estamos muito felizes. Alguns irmãos nos procuram ainda, alguns nos procuraram, pastor, a gente quer ajudar. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, nós temos mais do que suficiente. Eu não quero desprezar nenhum gesto de carinho de ninguém em particular, mas de verdade, a gente já tem mais do que o suficiente, né? Então não há, eu estou como Paulo aos Filipenses, né? Não há mais necessidade que os irmãos carreguem este peso, deixa eu fazer alguma coisa lá para ajudar o pastor. A gente já tem da igreja e dos irmãos mais do que o suficiente, a gente não precisa, né? Então pode direcionar o seu esforço em uma outra direção que o Espírito de Deus vai mostrar a você, tá bom? Nós temos mais do que... É o que Paulo fala aos Filipenses, fomos supridos além do que era necessário. E já está de bom tamanho. Tá bom? Que o Espírito de Deus possa guiar você individualmente a abençoar a vida de outros, aquilo que Deus vai fazer. Mas, deixa eu dizer, as coisas têm preço. Não é? E as coisas com uso são depreciadas, elas perdem o preço. Mas gestos têm valor. Gestos têm valor. E valor, às vezes, eterno. Né? Muito obrigado. Porque os gestos dos irmãos têm para nós um valor eterno. Pai Santo e Deus Eterno, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração e de uma maneira toda especial, porque o Senhor um dia trouxe Jesus à terra, Senhor, como expressão do teu mais profundo amor por todos nós, Senhor. Para que nos guiasse, Senhor, para que nos orientasse, para que nos salvasse e, acima de tudo, Senhor, não nos deixou só depois que voltou aos céus, ó Pai. Amém. Nós temos esse Consolador, que também é Deus, para, enquanto vivemos essa viva esperança de aguardarmos o retorno de Jesus, temos a certeza de que Ele nos guardará a todos e fará a obra redentora que Cristo deixou a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos entender cada vez mais os propósitos para cada um de nós. E que os dons com o qual fomos capacitados ao sermos adotados por Ti, ó Pai, possam ser expressados no mais profundo amor e gratidão a Ti, Senhor, a serviço das outras pessoas. Que essa sequência de mensagens, ó Senhor, possa nos fazer refletir a respeito da nossa missão, de sermos uma igreja relevante, Senhor, nesse local, mas individualmente, Senhor, sabemos que somos responsáveis pela expansão do Evangelho onde estivermos, pois somos chamas vivas desse Teu Espírito, ó Pai. Ajuda-nos a entendermos isso, Senhor, com toda a profundidade que foi nos passado, Senhor. Que o Senhor possa completar isso em nosso coração. Amém. Te pedimos também, Senhor, uma bênção toda especial sobre nosso querido pastor Natan, Renato, seus filhos, ó Senhor. Te agradecemos também pelo novo lar que eles tiveram esse ano também, ó Deus, pela mudança. E agora, Senhor, pela aquisição desse veículo que certamente fará muito bem a eles, Senhor, e a nós todos também, Senhor, aqui da igreja. O Senhor sabe todas as coisas, ó Pai, sabe a alegria do coração deles, mas também sabe da alegria do nosso também e da tua igreja, do teu povo aqui reunido, ó Pai. Nós queremos colocar em tuas mãos, ó Senhor, todas as glórias, todos os agradecimentos, ó Senhor, todo louvor e toda gratidão, pois só toda bondade, Senhor, vem de Ti e toda graça.
E mais uma vez já queríamos te agradecer em nome de Jesus, ó Senhor, por tudo que temos, somos e ainda podemos ser, ó Senhor, com a tua bênção e graça. Despede-nos com a tua paz, ó Senhor, e que possamos retornar logo mais, ó Senhor, para dar continuidade a esse culto. Em nome de Jesus, ó Senhor, amém. Amém. Oficialmente. Deus abençoe, irmãos, um bom domingo, viu? Vão em paz.